Meus irmãos, eu gostaria de finalizar esta sucinta, rápida exposição acerca da Trindade Santíssima. E devo chamar a vossa preciosíssima atenção para um detalhe interessante. A maioria das seitas pseudo-cristãs, não é? E que são avessas às doutrinas centrais, fundamentais da fé cristã, na verdade elas se opõem porque querem entender essas doutrinas através da razão. Acontece que, em decorrência da queda do primeiro casal, toda a raça humana foi afetada pelo pecado. E, portanto, nós trazemos ao mundo o pecado adâmico, desde o ventre de nossa mãe. Em Romanos 5:12 diz assim: porque por um só homem, isto é, Adão, não é? Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Portanto, toda a raça humana descende do primeiro casal, isto é, Adão e Eva. Portanto, o pecado, ele afetou todo o gênero humano, inclusive a nossa mente foi carcomida, maculada e afetada pelo pecado. Logo, a nossa mente é limitada para perscrutar os mistérios de Deus. Portanto, quando estamos diante do texto bíblico, nós não entendemos muitas coisas. Por quê? Por causa da nossa total depravação. A nossa mente não consegue entender a mente de Deus, não é? E é por isso que essas seitas têm dificuldade de entender isto. Elas querem entender pela lógica, pela razão. Eu entendo muitas coisas na Bíblia não pela lógica, não pela razão, mas entendo e aceito pela fé. A nossa mente é limitada. E é tão interessante nós pensarmos sobre isso, né? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33 ao 36, um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, ele começa dizendo assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis. O que é inescrutável? Significa que é impossível ser estudado, analisado. Paulo diz: quão inescrutável os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Percebam, quem conheceu a mente desse Deus? Paulo continua: ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que fosse recompensado? Verso 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quem foi que conheceu a mente desse Deus? Portanto, eu creio que isso aplica-se à Trindade. Nós não entendemos porque é um mistério da fé. É o mistério da teologia. Quando a doutrina é fácil de ser entendida, suspeita porque é heresia. Quando a doutrina é complexa, obscura, aceita porque é verdadeira. A nossa mente não consegue aquilatar, mensurar os mistérios da fé. É por isso que Santo Agostinho, famoso pensador cristão do século IV, disse assim: se conseguires entendê-lo, então isso não é Deus. As seitas não entendem. E algumas, como a Testemunha de Jeová, diz assim: como pode um só Deus, três pessoas distintas, sendo que essas três é Deus? 1 mais 1 mais 1 não é igual a 3? Objetam eles. Mas se usarmos o mesmo argumento, também poderíamos usar outro, né? Outro cálculo matemático. Deus é 1 elevado ao cubo. O que isso significa? 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Percebeu? Deus é 1 elevado ao cubo. As três pessoas concordam numa só. Martin Lloyd Jones, considerado como o último dos puritanos, dizia as seguintes palavras: que uma tentativa para se definir o Deus Trino é dizer que Deus o Pai é a plenitude da divindade invisível, Deus o Filho é a plenitude da divindade manifesta, encarnada, personificada, e Deus o Espírito Santo é a plenitude da divindade operando na criatura. Enfim, meus irmãos, eu gostaria também de indicar um livro bem interessante sobre essa questão, de forma mais detalhada ainda, ok? Embora o livro é pequeno, 178 páginas, dividido em 3 capítulos, né? Ou melhor, 179, dividido em 3 capítulos. É este livro aqui, Conhecendo o Deus Trino, do
teólogo reformado Tim Chester, né, da editora Fiel. É muito interessante esse livro pela linguagem simples que o autor utiliza e, portanto, qualquer um pode ler, do leigo, né, do conscrito na fé até mesmo o veterano, ok? Pode entender a mensagem desse livro. No primeiro capítulo, ele trata sobre os fundamentos bíblicos da Trindade. No segundo capítulo, sobre o desenvolvimento histórico. E no terceiro, sobre as implicações práticas. Eu creio que é bem relevante esse livro para atentarmos. Há muita citação dos pais da igreja, dos reformadores, inclusive alguns argumentos eu tirei desse livro. E sobre essa questão, ele, por exemplo, também cita João Calvino, quando nas Institutas cita o pai da igreja Gregório de Nacianzo. Olha que comentário maravilhoso. Diz assim, Gregório de Nacianzo: não posso pensar em um sem ser rapidamente envolvido pelo esplendor dos três. Nem posso discernir os três sem ser imediatamente levado ao um. Olha que coisa linda, meus irmãos. Portanto, eu creio que este livro é de suma relevância para você ler sobre a questão da Trindade, ok? Espero ter os ajudado. Abraço, meus irmãos.